E se o tema da redação do Enem for sobre doação de órgãos? O que você deve colocar aí na sua conclusão, como proposta? O que você deve colocar no desenvolvimento? Como você vai sustentar os seus argumentos? Que tipo de contexto você pode usar? É isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Dá uma olhada. E aí, jovem, beleza? Eu sou Vinícius, professor de português, especialista em redação para o Enem e criador do método Redação em 15 Frases. Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi escolhido do nosso grupo do Telegram. Então, se você quiser ajudar a escolher o tema da semana que vem, estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo para você participar da nossa comunidade. Além de escolher o tema da semana, você recebe a proposta completa com todos os textos motivadores e é avisado sempre que eu fizer a análise do tema aqui ou publicar a redação completa lá no Instagram. Então vamos começar, né? Doação de órgãos. Sempre que você entra em contato com o tema pela primeira vez, o que você precisa se perguntar é: qual é o problema aqui? O que eu estou tentando resolver? Por que isso é grave? E a gravidade desse problema se resume a um número. Estou fazendo esse vídeo em 2021 e hoje a fila de transplantes, a fila de pessoas esperando por uma doação é de cerca de 40 mil pessoas no Brasil. Esse número pode parecer pequeno quando você considera o tamanho da população, nós somos mais de 200 milhões. Mas quando você repara a dificuldade em encontrar um doador e a dificuldade em realizar esse transplante, aí você repara que essa fila é imensa e é bem difícil de diminuir. Vamos pensar aqui nos doadores, nos possíveis doadores. Você, por exemplo, pode ser um doador em vida. Existem alguns órgãos que a gente pode doar, transplantar, por exemplo, o rim. Isso é feito ainda em vida. Porém, o número de órgãos que você pode fazer isso é obviamente limitado, né? Não dá para você doar o seu coração. Além disso, a legislação brasileira só permite que você doe em vida para parentes até o 4º grau. Isso impede que você doe para um estranho. Faz algum sentido na questão da segurança, mas já dá uma noção de como que é limitado essa opção. São poucos órgãos que você pode doar em vida e ainda poucas pessoas para quem você pode direcionar esse órgão. Então, os principais doadores ou potenciais doadores são aqueles que tiveram a morte encefálica, a morte cerebral. Normalmente são pessoas que sofreram um acidente de trânsito ou tomaram um tiro na cabeça, de modo que o cérebro não funciona mais. Isso tem que ser atestado por 2 médicos diferentes e tem que ser atestado por 2 exames hospitalares diferentes. O cérebro para de funcionar. Todos os outros órgãos continuam funcionando por um tempo, ali pelas máquinas, respirando por aparelhos, por exemplo, mas eles não conseguem durar muito tempo. Então a opção, a decisão em doar os órgãos precisa ser tomado rapidamente. E aí vem o segundo porém, o segundo obstáculo em relação a esse tema. Porque o número de doadores possíveis é pequeno, é uma situação muito específica, mas nem todos que passam por essa situação se tornam de fato doadores. Isso porque a legislação do Brasil determina que a decisão final é da família. E cerca de 40% das famílias proíbem, não permitem a retirada e doação daqueles órgãos. É fácil de entender o que acontece aqui, é um momento... Imagina você, por exemplo, num acidente de trânsito, uma coisa muito inesperada, você está ali num momento de dor, de sofrimento, de luto, e alguém fala, vou tirar todos os órgãos aqui desse seu filho, desse seu tio, enfim, de algum parente ali, e é normal essa reação negativa. Então vamos lá, você tem um número de possíveis doadores que é limitado. Dentro desse grupo, você ainda tem aqueles que a família não autoriza, então você está falando de cerca de 60% só que vai se tornar doador de fato. Mas além disso, mesmo quando a doação é autorizada pela família, existe uma série de obstáculos de infraestrutura, de logística, que envolve essa operação. Isso porque o doador não necessariamente está na mesma cidade, no mesmo hospital, do que aquele que vai receber o órgão. Então você tem toda uma dificuldade de transporte, a janela de tempo é muito pequena, os órgãos podem ser mantidos somente alguns por algumas horas, apenas enquanto estão resfriados ali no gelo. E além disso, você tem poucos hospitais com a estrutura, com os equipamentos, com a equipe necessário para fazer essa operação. Nós estamos falando aqui, gente, de 95% das cirurgias feitas pelo SUS. E a gente sabe que o SUS falha em várias regiões do Brasil.
Na verdade, nós não temos sequer médicos suficientes para a população. Se você dividir, né, o número de médicos pela população, pegar lá a base da OCDE, o nosso número de médicos é abaixo do ideal, bem abaixo do ideal. E esses médicos estão concentrados em grandes centros, em regiões mais desenvolvidas, em grandes cidades. Então agora fica fácil de entender qual é o problema que nós temos que resolver aqui. E vamos começar então a planejar o nosso texto. Eu preciso que você planeje o seu texto antes de começar a escrever. Planejar mesmo, vai lá no cantinho da folha e escreve pelo menos os tópicos, o que você vai colocar em cada parágrafo. Assim você não corre o risco de ter uma ideia e depois esquecer, né? Ou pegar um raciocínio e no final seu texto ficar incoerente. Já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então vai lá no canto da folha e faz esse rascunho, faz esse roteiro. A minha sugestão é que você comece o planejamento de trás para frente. Que você pense primeiro na solução. Então uma vez que você entendeu qual que é o problema, uma vez que você problematizou o tema, você se pergunte o que eu posso fazer, se não para resolver, pelo menos para amenizar isso aqui. O que eu posso fazer para tornar esse problema um pouco menos grave no Brasil? E por que eu estou falando para você começar pela conclusão? Porque pode ser que você começando da introdução, vindo para o desenvolvimento e depois pensar na conclusão, você corre o risco de argumentar, por exemplo, sobre o número de doadores, que é um número pequeno, né? Os potenciais doadores é um número muito pequeno. E você argumenta ali, traz seu conhecimento da biologia, explica sobre morte encefálica, talvez você tenha algum dado sobre o trânsito, é uma das principais causas de morte no Brasil. E aí quando você chega na conclusão, vindo desse raciocínio, aí você vai fazer sua proposta de intervenção, você vai fazer o quê? O número de doadores ali é pequeno porque a morte encefálica dentro dessa estrutura hospitalar é rara. Mas você vai propor o quê ali? Que a gente tenha mais mortos? Que a gente tenha mais mortos? Não pode, esse raciocínio falhou, né? Você falha na sua coerência ali. Então quando você pensa de trás para frente, você pensa primeiro no que você pode resolver, aquilo que você consegue articular uma proposta, aí sim você vai escolher o que colocar no seu desenvolvimento. Quais são as propostas possíveis aqui? A gente pode inclusive pegar a experiência de outros países. A Espanha, por exemplo, proporcionalmente, né, à população, é o país que mais faz transplantes no mundo. O que a Espanha faz? Qual que é o diferencial dela? Qual que foi o grande investimento que ela fez? Ela tem uma grande equipe nos hospitais para lidar com as famílias. Tem uma grande equipe ali com psicólogos, assistentes sociais, que vai explicar para a família, por exemplo, que aquela morte é confirmada. Muitos familiares ficam na negação dizendo, não, mas ele está respirando, ele está, né, às vezes faz até um espasmo, ele tem algum tipo de movimento, então ele está vivo, mas não está. Então você tem todo um trabalho ali para explicar, para não convencer, convencer seria uma palavra ruim nesse caso. Então o que eu posso fazer? Mobilizar as famílias, campanha de conscientização, usar a mídia, trazer alguma organização não governamental aqui para atuar nesse sentido. Então o que eu vou colocar no meu desenvolvimento? A questão das famílias. As famílias muitas vezes não dialogam a respeito da morte. E aqui eu vou te dar um argumento, vou te dar um repertório, na verdade, que ele serve para vários temas. Ele cai perfeitamente aqui para doação de órgãos, mas ele vale também para outros vários temas. É o argumento do Freud, tá? Sigmund Freud, criador da psicanálise. Ele tem várias teorias, mas uma que nós vamos utilizar aqui é o conceito de tabu. O tabu seria uma espécie de proibição social. É aquele assunto sobre o qual nós não falamos. A morte é um deles. Talvez você não tenha essa conversa em casa. Ah, se eu morrer, eu quero que doem meus órgãos. Às vezes você falar, se eu morrer, alguém já vai bater na madeira, assim, falar, Deus me livre, né? Como se você falar sobre a morte fosse atrair o mal, fosse atrair algum tipo de castigo. E é isso que se encaixa muito bem no conceito do Freud. O tabu seria aquilo que é um assunto muito importante, muito sério, sagrado até, e que você não deve profanar, portanto. Você não deve falar no dia a dia, você não deve falar em condições mundanas. E a morte se enquadra nisso aí. Então nós vamos colocar no desenvolvimento de que as famílias não têm esse diálogo, que elas não se preparam para aquele momento do luto, não se preparam para aquele momento da morte, não sabem a opção daquela pessoa que está ali com a morte encefálica agora e que gostaria de doar os órgãos dela. Ok? Então nós temos uma proposta,
mobilizar as famílias, aí nós temos vários caminhos para isso, a mídia, ONGs e tudo mais. E nós temos a causa que isso consegue resolver, ou seja, essa falta de preparação da família para o momento da morte, essa falta de diálogo, essa falta de falar sobre a opção de doar ou não os seus órgãos. Olha, eu acho que só por esse argumento do Freud eu já mereço seu like. Esse repertório é muito vasto, ele cabe em vários assuntos, em vários eixos temáticos diferentes. Então, dá o seu like aí, se inscreve também no canal, porque quando você se inscreve no canal que fala sobre redação, você está ensinando o algoritmo do YouTube a te oferecer mais material assim, não só do meu canal, e eu quero que você assista o meu canal, mas também de outros canais que trabalham com redação. Aí você usa o algoritmo a seu favor. Beleza? A segunda proposta, então, o que a gente pode fazer? Tratar da questão da infraestrutura. Vamos, por exemplo, dizer que o Ministério da Saúde faz parceria ali com outros ministérios para aumentar investimento nos hospitais, na contratação de médicos, na melhorias logísticas, talvez até com as Forças Armadas atuando aqui. O que eu preciso colocar no meu desenvolvimento? Falta infraestrutura. E como que a gente vai comprovar isso? Como que a gente vai sustentar esse argumento que falta infraestrutura, que falta investimento em saúde no Brasil? Não precisa ir longe. Vou te dar um outro argumento aqui que é coringa, hein? Que vale para vários temas. Durante o governo Temer foi aprovada uma medida que na teoria fazia todo sentido, que é estabelecer um teto de gastos. Correto? O governo não deve gastar mais do que ele arrecada. Deve controlar então a dívida pública. Como eu disse, na teoria faz todo sentido, mas na prática não é assim que funciona. Não é assim que os países funcionam. É só fazer a conta. Se hoje nossa saúde já não é boa com o investimento que ela recebe, imagina daqui a 10 anos recebendo os mesmos investimentos. Daqui a 10 anos com a população crescendo, com novos problemas surgindo, e eu vou manter, pelo teto de gastos, o mesmo investimento em saúde. Em 20 anos. Isso foi colocado na Constituição Federal. Então você tem aqui um argumento coringa para vários temas também, porque todos eles demandam aumento de investimentos, mas o teto de gastos proíbe. Então aí você explica o problema presente, mas também a médio e longo prazo, e não esquece de colocar lá na sua proposta que essa lei precisa ser revista. Não necessariamente a sua proposta aqui seria do Ministério da Saúde. Você pode falar do Poder Legislativo, no sentido de mudar essa lei. Ok? Então nós temos uma proposta ligada às famílias, e aí nós vamos discutir o problema da família lá com o tabu do Freud. Nós temos agora um argumento ligado à infraestrutura, e aí nós vamos comprovar que o investimento não é suficiente, citando o teto de gastos, que é uma lei recente aqui no Brasil. Esse o rascunho está quase pronto. Dos 4 parágrafos, você já projetou 3, né? Já com as propostas, os argumentos que você vai utilizar. Então o que a gente vai citar aqui na introdução? Eu recomendo um filme chamado 7 Vidas. Esse filme é protagonizado pelo Will Smith. A história desse filme, e aqui eu vou dar spoiler, tá? Esse filme é velho já, se você não viu, tô te dando spoiler. É um homem, que é o Will Smith, está ali alcoolizado e ele tem um acidente de trânsito. Ele causa um acidente de trânsito que leva à morte de 7 pessoas. E aí depois, com a culpa, né, amargurado por isso aí, ele começa a criar um plano de como que ele poderia salvar 7 vidas. Daí o nome do filme. E no final do filme ele se suicida de um modo bastante inteligente, para não comprometer os órgãos. Pesadão esse filme, né? Quer dizer, ele mata 7 pessoas, depois ele se mata para salvar outras 7. É meio pesado mesmo esse filme. Mas a ideia que nós vamos utilizar aqui é a questão da doação de órgãos, né? De quantas vidas um doador pode salvar. Isso que é muito bacana a gente pensar, a gente discutir, a gente colocar no nosso texto. Quantas vidas um único doador pode salvar? E aí isso meio que também justifica, né, o seu texto. Por que nós estamos discutindo isso? Porque se nós tivéssemos mais doadores, milhares de vidas seriam salvas, porque cada doador salva várias pessoas. Então, jovens, agora vamos escrever. Use esse roteiro para você escrever um texto seguindo esse raciocínio. Pode fazer alguma mudança ou outra, mas você tem aqui, está bem encaminhado. Eu também vou escrever essa redação, ok? Vou publicá-la lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, o link também está aqui embaixo para você acompanhar lá. E quem está no grupo do Telegram, eu sempre envio para lá também a redação da semana, antes da gente escolher a redação da próxima.
Então espero ter ajudado você com essa análise desse tema, com esse projeto de texto que nós construímos aqui, e nos vemos no próximo vídeo.